Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite, os irmãos que estão aguardando a transmissão. Nós estamos agora para cultuarmos juntos ao Senhor. Quarta-feira, nosso culto de oração. E nós vamos, primeira coisa, nós vamos orar, colocando nossas vidas diante do Senhor. Pai amado e Deus querido, muito obrigado porque estamos nessa noite reunidos na presença do Senhor, debaixo, ó Pai, da autoridade do Seu Santo Espírito, debaixo de tudo aquilo que é o Senhor na nossa vida. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor é o único Deus que existe, o único a quem devemos louvor, honra e glória, o único, ó Pai, ao qual devemos obediência plena e absoluta. E assim nos prostramos diante do Senhor, com nossos corações reconhecidos, ó Pai, do Seu grande amor e poder, Sua majestade, e assim colocamos nossas vidas diante do Senhor. E o nosso objetivo aqui, ó Pai, é adorarmos o Seu nome, cultuarmos o Senhor, rendermos graças, ouvirmos a Sua voz, estudarmos a Sua palavra juntos, e que esse objetivo seja alcançado para a glória do Seu nome. Ó Pai, cuide dos irmãos que estão aqui conosco, abençoe os que vão chegar ainda, cuide daqueles que estão em seus lares, que o Senhor derrame toda a graça sobre a vida deles, e que todos nós juntos possamos estar adorando o Seu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós vamos cantar, irmãos, Quero Ser Como Cristo, hino 372 do HCC. Tenho um desejo especial, quero ser como Cristo, este é meu santo ideal, quero ser como Cristo, Mestre Senhor sempre há de ser, e o mundo inteiro possa ver Sua presença em meu viver, quero ser como Cristo. Ao Pai Celeste obedeceu, quero ser como Cristo, na cruz por todos padeceu, quero ser como Cristo, os meus pecados carregou, paz e descanso me ofertou, seus agressores perdoou, quero ser como Cristo, em santidade aqui viveu, quero ser como Cristo, por seus irmãos intercedeu, quero ser como Cristo, em seu poder deseja andar, de sua cruz testemunhar, eis meu sincero anelar, quero ser como Cristo. Esse hino ele fala uma frase muito importante. Qual que é ela? Quero ser como Cristo. Quero ser como Cristo. O que Jesus fazia muito, meus irmãos? Sei na sua casa, o que Jesus fazia muito? Amava, Amava? orava, Orava. A gente vê grande marco no mistério de Jesus, o quê? A oração. A gente estava na sala de oração agora à tarde, aí, no início da noite, né? De missões nacionais, e o pastor Brandão até mais para o final ele disse que nós devemos, as igrejas batistas no Brasil, o povo batista do Brasil, deve se voltar para a oração. Ele falou, às vezes a pessoa fica 2 horas na frente de um jogo de futebol ruim, e não tem nenhum gol, e a pessoa fica ali o quê? Vendo aquilo. Fica vendo às vezes até algum programa, algum filme, às vezes que passa até porções de pornografia no filme, e fica ali. Às vezes para diante da televisão e tanta coisa, fica na internet, gastando ali tempo, mas convida 20 minutos, meia hora para orar, é um sacrifício. Então nós devemos orar. Eu quero convidar você a colocar sua vida diante de Deus individualmente agora, e diga para Jesus, Jesus, eu quero ser uma pessoa que orava como o Senhor orava.
que eu quero orar como o Senhor orava. Vamos ter um momento de oração individual e colocando nossas vidas diante de Deus, nosso coração. Depois de um tempo de oração individual, eu quero convidar a irmã Débora para vir o microfone aqui, irmã, e orar aqui o microfone, tá bem, irmã? Depois de um tempo de oração individual. Grandioso Deus, diante do Senhor estamos, ó Pai, na Tua casa, para pedir por nossas vidas neste momento, ó Deus. Os irmãos que estão em casa também, que possam estar orando também pelas suas vidas, e que o Senhor olhe por nós, ó Pai, nessas dificuldades que estamos enfrentando, com tudo isso que estamos passando, mas como o Senhor disse, um dia isso tudo vai passar. Vamos olhar para trás e ver que o Senhor nos ajudou, que o Senhor esteve conosco em todos os momentos difíceis da nossa vida. Obrigado. Olhe por todos nós aqui que estão aqui no templo, pelo pastor, pelas pessoas que dirigem aqui e pelas pessoas também que estão em casa, Deus. Amém, Senhor. Obrigada por tudo que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que bom que nós podemos orar ao Senhor. Irmã Gisele vai ensinar um hino para a gente, né, irmã? O hino 353, Aos Pés de Deus. Aos pés de Deus eu deixo a minha dor, a minha vida ponho em suas mãos. O bom Senhor me dá consolo e amor, a sua paz me envolve o coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. Libertação eu tenho no Senhor, libertação da angústia do sofrer. Em Deus descanso, Ele é consolador. Só Deus me ampara em todo o meu viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. Se cruz pesada eu tenho de levar, cruz mais pesada já levou Jesus. Morreu ali a fim de me salvar e dar-me vida eterna em sua luz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. Que bom, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela chega de manhã. Nesse momento nós vamos orar em gratidão. E se você tem um motivo de oração, de gratidão aí na sua casa, você pode estar colocando diante de Deus. Mas eu quero perguntar se alguém tem motivo de gratidão e quer compartilhar aqui agora. Mas, manda. Vamos agradecer, né? Quem mais tem motivo de gratidão? Vamos agradecer, né? Mas, Débora. Quem mais? Motivo de gratidão?
Irmão Silvio. Amém. Agradecer porque Deus tem cuidado, né? É mais um ano de vida também, né? Deus abençoe, né? Mais algum motivo de gratidão, irmãos? Então nós vamos orar então, agradecendo, porque nós reconhecemos que Deus está cuidando da nossa vida, Deus tem sido bondoso, misericordioso, e se não fosse Ele, nós nada seríamos, né? Nós podemos agradecer ao Senhor assim, dessa forma. Eu quero convidar a irmã Wanda para vir ao microfone, irmã Wanda, por favor, e orar em gratidão ao Senhor pelo que Ele tem feito, pela graça dEle sobre nós, né? Nós vamos orar, os irmãos em casa também acompanhem a oração. Senhor Deus e Pai, nós estamos agradecidos pelos Teus feitos na nossa vida. Agradecemos, ó Deus, neste momento, cada coração que dispôs de estar aqui, ó Pai, para ouvir da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pelo que o Senhor nos concedeu nesse dia. Obrigado. Agradecemos, ó Deus, pelo aniversário, por saúde, recuperação de saúde, por família. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado a cada um de nós. Pedimos que o Senhor continue conosco, ó Deus, nos abençoando, ó Pai, nos fazendo crescer em Ti, Senhor. Pedimos perdão pelas nossas faltas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Que bom que nós podemos agradecer ao Senhor. E agora, irmãos, no final do culto a gente vai estar intercedendo. Eu quero convidar os irmãos a lermos a palavra de Deus, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo número 5. Irmão Camilo, não esquece daquele pedidinho, né? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós vamos ler. Nós começamos a trabalhar semana passada a partir do versículo 3. E nós vimos a partir da semana passada sobre vida que busca a santificação. E há um texto bíblico que diz, sem santificação ninguém o quê? Verá o Senhor. Não é que a obra de santificação ela é mais importante do que a salvação, não. É que a santificação é um resultado natural da vida do crente em Cristo Jesus. Se alguém não busca santificação, se alguém não busca ser melhor, obedecer mais a Deus, tem problema. O problema é espiritual. E a santificação nós vimos que ela é purificação, ela é separação, dedicação de vida, abandono do pecado. Porque antes de Jesus, antes de me encontrar com Jesus, existia toda a impureza, o poder do pecado nos fazia profanos, totalmente culpados, como diz a palavra de Deus, mas depois do encontro com Jesus, todos são santificados, purificados, justificados em Jesus, e por isso então que tem essa obra chamada o quê? Santificação. Essa obra do quê? De santificação. O salvo em Jesus, ele a cada dia que passa, ele vai descobrindo coisas novas de Deus na sua vida e vai descobrindo como Deus quer trabalhar no seu coração, e isso é aquilo que a palavra de Deus chama de fruto espiritual, e esse fruto espiritual especificamente é de santificação. A gente vai descobrindo coisas erradas que estão na nossa vida e vamos colocando diante de Deus. Eu, nas devocionais desta semana, nós estamos revendo o Salmo 51, sobre restauração espiritual, e hoje nós vimos sobre o quê? Sobre a reparação. Não adianta eu reconhecer que está errado, se eu não tiver o desejo do quê? De consertar, de reparar. E Deus, ele é especialista em reparar. Ontem, não sei se foi ontem, ou na segunda-feira, mas participou da sala de oração. Eu não pude estar participando ontem, nesse dia, mas a Ângela disse que participou da sala de oração, uma irmã em Cristo, eu não lembro de onde ela é, mas ela gosta muito de gravar vídeos para crianças, para contar história para as crianças. Sabe? Ela grava vídeo para as crianças e evangeliza as crianças através da internet. E ela tem um tipo de câncer que cada hora aparece o câncer no lugar. E ela tem que fazer uma cirurgia, arrancar. Então ela é cheia do quê? De marcas. Já foram mais de 10 cirurgias no corpo por causa do quê? Do câncer. Agora estava de novo atacado. E ela, o pedido de oração dela era o quê? Que ela não queria
que Deus preservasse um pouco mais a vida dela, simplesmente para ela viver mais tempo, mas para ela poder continuar o quê? Fazendo a evangelização. Então, por que eu estou usando isso, irmãos? Porque a vida de santificação, a nossa vida de santificação, é cada dia descobrindo algo que está errado e eu devo o quê? Tirar. Eu devo tirar. Esse portão aí, irmãos, quando está ventando nessa época que venta, entra um monte de sujeira aqui. Então, antes dos irmãos chegarem aqui, como a diarista está vindo só uma vez por semana, eu fui tirando o quê? Os papéis do corredor ali, plástico e tudo. E aí, às vezes, sai um copo de lá e voa e tal. Imagina a nossa vida, irmão, se a gente não o quê? E, ô Gisdene, de vez em quando, quando que é esse de vez em quando? Todo dia e todo dia e toda hora. E a obra de santificação? Se eu descubro que isso está errado, eu posso continuar no erro? Paulo diz claramente aos Romanos, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele o quê? Morremos. Romanos capítulo 6. Mas vamos lá, irmãos. Nós vimos semana passada também, antes da gente ler o texto, versículos de 3 a 7, nós vimos que a vida que busca a santificação não se alia a obras pecaminosas. Olha o que diz o versículo 7 aqui, e daí nós partimos para os demais. Portanto, o que está escrito aí? Evitai a companhia de quem? Das pessoas que praticam obras o quê? Pecaminosas. Então, se eu sei que alguma coisa está errado, se eu estou aliado àquilo, significa que eu estou fazendo o quê? Eu sou cúmplice. Eu já contei para os irmãos mais uma vez, numa cidade que eu morei, porque está gravando, eu vou omitir algumas coisas, tá, irmãos? Então, numa cidade que eu morei, uma vez eu dei carona de uma cidade para outra, para uma pessoa. E aquela pessoa, eu conhecia ela da cidade e tal, e aquela pessoa andava com uma bolsinha, sabe? Uma bolsinha assim, e pegava a bolsinha de carona, e eu dei carona uma vez, dei carona 2 vezes. Um dia essa pessoa foi presa por tráfico de drogas. E nas vezes que eu dei carona para ele, o que será que tinha dentro daquela bolsinha? Os irmãos sabem, se por acaso, isso não aconteceu, mas se por acaso há uma blitz e policial, e para... Está todo mundo o quê? Todo mundo é cúmplice. Todo mundo é cúmplice. O caso Marielle, lá do Rio de Janeiro, lembra da vereadora que foi morta? Ontem, ou hoje, dia 10, né? Hoje, foi preso um sargento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, acusado de ter escondido as armas do crime e cedido o carro. Cúmplice para matar a vereadora e o motorista dela. Então, irmãos, se eu, independente do que for, não existe pecadinho, nem pecado, nem pecadão. Existem pecados. Mas às vezes tem gravidades dos erros, né? Independente do que for, se eu tiver aliado àquilo ali, eu sou cúmplice. E a Bíblia diz o quê? Que eu devo o quê? Evitar. A partir do versículo de número 8 até o versículo 14, agora, que nós vamos ler, o apóstolo Paulo ensina aos irmãos de Éfeso que a vida que busca a santificação, ela produz frutos que são frutos da luz. Olha o versículo 8 a 14, vamos ler então. Pois no passado éreis o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Meu irmão que está em casa, abra a sua Bíblia. Está escrito aí o quê? Éreis trevas, não é? Mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz, o que? Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meus irmãos, então, a vida que busca a santificação,
é uma vida que produz frutos da luz do Senhor. Irmãos, eu não posso buscar santificação e ao mesmo tempo que buscar Deus, que sou de Deus, eu continuar buscando coisas que são impuras à minha vida, em todas as áreas. Palavras, procedimentos. Por quê? Porque a vida do crente, ele tem que produzir um fruto que é o quê? Que é luz. O versículo 8 até o versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, olha, que quando erais trevas, no passado erais trevas, mas agora sou o quê? Filhos da luz, sois luz do Senhor, e diz o quê? Andai como o quê? Filhos da luz, ou seja, então, meus irmãos, é uma vida que agrada a quem? Ao Senhor, agrada a Deus. Luz no Senhor, versículo 8, agora sois luz do Senhor. Os irmãos lembram, vamos abrir lá em Mateus capítulo 5, vira a sua Bíblia lá para Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. A palavra de Deus diz assim, irmãos, Jesus dizendo, mas vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o crente é luz do Senhor e ele anda como filho o quê? Da luz, como diz aqui. E Jesus diz que é através do viver na luz que as pessoas vão detectar que as nossas obras são obras de quem? De Deus. E vão glorificar a Deus por aquilo que a gente realiza. Não é por nós não, mas é para quem? Para Deus. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 em diante, o apóstolo Paulo, acho que é 2 Coríntios 2, 14, se alguém quiser conferir lá, enquanto eu falo, o apóstolo Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Jesus, irmãos, no próprio Evangelho de Mateus, nós vemos aqui o capítulo 5, lá para o capítulo 18, ele vai dizer que o quê? Que nenhum de nós pode ser pedra de tropeço. 2,15, obrigado, irmão. 2 Coríntios 2,15, obrigado. Então, nenhum de nós pode ser pedra de tropeço para que outro chegue a Jesus. Motivo de escândalo, como a palavra de Deus nos diz, como o Senhor Jesus nos diz. Então, irmãos, voltando para Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer lá que o fruto da luz consiste em algumas coisas, pois o fruto da luz, versículo 9 agora, está em o quê? Quais as palavras que Paulo usa aí? Ele usa 3 palavras. Efésios 5, versículo 9. Bondade, o que mais? Justiça e verdade. O que é bondade, irmãos? É o próprio fruto do Espírito. Lembra lá Gálatas capítulo 5? Justiça, aquilo que é correto, segundo Deus, né? E a verdade é aquilo que o próprio Paulo diz em 2 Coríntios, irmãos. Nada podemos com a verdade, contra a verdade, senão pela verdade. E a verdade é quem? Quem que diz eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então, esse fruto da luz, irmãos, que é fruto espiritual, que agrada a Deus, uma vida que agrada a Deus, a bondade, a justiça, a verdade, eles são o quê? Inseparáveis. São inseparáveis. Por isso, o versículo 10 diz assim, ó, o 10, né? 9, vou ler o 9 para a gente não perder o raciocínio. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, tem uma vírgula aí, e depois vem o versículo 10. Procurando saber o que é o quê? Agradável ao Senhor. Quem que procura saber? Quem vai praticar o fruto do quê? Da luz. Aí, cada um de nós, né? Isso agrada a Deus? Não importa, irmãos. Se eu gosto, se eu não gosto, o que importa é se o quê? Se agrada a Deus. Lembra quando nos 10 mandamentos, que uns chamam de decálogo, né? A lei de Moisés, Êxodo capítulo 20, que é bem fácil a gente guardar, amarás o Senhor teu Deus o quê? Quem ama a Deus de todo o coração, toda a força, entendimento, vai querer fazer aquilo que agrada a Deus ou que agrada o seu próprio coração?
Às vezes, irmãos, nós caímos naquela armadilha do mal que está em nós e do mal que às vezes vem para nos derrubar fora, para agradarmos a quem? A nós mesmos, os homens, e pagamos alto preço por isso. Alto preço. A palavra de Deus nos diz que procurando saber, não sei, quem tem versão corrigida aí, versículo de número 10, o que diz aí, irmã Wanda? Hã? Aprovando. Tem alguém diferente disso aí? Provando. Isso, essa aí. O que é provar? Experimentar. Então, quando eu ando em bondade, justiça e verdade, na luz do Senhor, porque Deus está fazendo isso, eu estou experimentando aquilo que agrada ao Senhor. E eu vou estar cada vez mais feliz diante de Deus, porque é Ele que está cuidando de mim e é Ele que faz isso acontecer na minha vida para a glória dEle. Para a glória dEle. Meus irmãos, agora para aí não. A vida que busca a santificação, ela produz esse fruto da luz, porque ela reprova obras que são pecaminosas. Agora Paulo volta, como se ele voltasse no versículo 7, a falar o mesmo assunto, versículos 11 e 12 agora. Lembra que ele falou lá, não é companheiro, mas agora o que ele? Reprova. Versículo 11. Olha aí, olha. E não vos associeis às obras o quê? Infrutíferas das trevas. A palavra aqui, irmãos, é cúmplice mesmo. É isso dizendo que está na sua Bíblia? Cúmplice. Então é essa a tradução. O que é um cúmplice? É aquilo que eu falei da história lá, né? Fez junto. Conivente. Você errou, o outro vai junto, porque e tal. Então o quê? Não pode ser cúmplice das obras que são frutos da malignidade. Agora, tem um termo aqui muito interessante, e não vos associeis, sejam cúmplices, às obras infrutíferas. O que é uma obra infrutífera? Lembra que o próprio Paulo vai dizer aquilo que não foi para edificação, que não seja mencionado no vosso meio? Então, quando nós olhamos para isso, o versículo 11 ainda continua. Olha aqui, olha. Pelo contrário, o quê? Condenai-as. Meus irmãos, nós temos às vezes, eu estou dizendo não você, mas eu estou dizendo nós. Quando eu estou dizendo nós, o que estou falando? É a primeira pessoa do plural, daí estou dizendo todos nós. Nós temos um defeito de achar que se o irmão está errando, e a gente interpreta totalmente errado, Mateus, no Sermão do Monte, quando Jesus diz, olha, você não pode tirar o quê? O cisco do ouro do teu irmão, se você não tirar primeiro o quê? A trave do ouro. Jesus não está dizendo que você não pode trabalhar, está dizendo que você tem que tomar cuidado com a sua vida, mas para poder o quê? Ajudar os outros. E às vezes tem um medo tremendo de falar para o irmão que ele está em pecado, de repreender o irmão, seja quem for, naquilo que ele fez. E o que a Bíblia está dizendo? Que eu devo fazer o quê? Reprovar aquilo que é errado. Reprovar aquilo que é errado. Então, quando a gente olha para isso, irmãos, quando olha para isso, a vida que anda na luz, o fruto da luz que ela produz, ela reprova aquilo que é pecaminoso, aquilo que não é de Deus. Então não há problema nenhum, se alguém está errando, eu falar para ele, meu irmão está em pecado, o irmão não pode vir assim, o irmão tem que se arrepender. Isso que você está fazendo traz prejuízo para você, traz prejuízo para sua família, talvez até traga prejuízo para a igreja. Por quê? Porque é a Bíblia que diz que eu devo fazer isso. Isso é um fruto. Se eu decido não fazer, eu estou sendo o quê? Conivente com aquilo. Conivente. Como Paulo diz aqui para quem? Para os Efésios. E olha, irmãos, que a igreja de Éfeso era uma igreja que ela era, podemos dizer assim, exemplar demais. Depois, lá na frente, Jesus disse que ela precisava voltar para onde? Para o primeiro amor. Lembra-se? Lá em Efésios não, em Apocalipse, né? Meus irmãos, versículo 12, há uma expressão aqui que Paulo usa. Ele diz assim, olha, depois de ele falar que tem que condenar as obras infrutíferas das trevas, ele diz assim, pois é vergonhoso até mesmo mencionar
as coisas que eles fazem às escondidas. Um primeiro aspecto aqui, irmãos, sobre aquilo que é escondido, aquilo que é oculto, aquilo que é escondido, aquilo que é oculto, é sempre terrível. O Adelino vai se lembrar, irmão, quando nós começamos aqui a construção, já estava construído, e eu tinha ido com a Ângela lá para o retiro de pastores na quinta-feira. Na quinta-feira começou a noite. E no outro dia de manhã, aí eu não sei se eu liguei para o irmão que me ligou, mas eu lembro que o Adelino chegou aqui nessa parte onde é o escritório, aqui, essa salinha aqui, passava, estava tudo aí no início da construção, né? Passava a fiação que a bitoneira estava ligado lá. Os ladrões entraram aqui à noite, fizeram uma bagunça aí, né, Adelino? Roubaram tudo o cabo, deixou a bitoneira desligada. E um vizinho que aqui morava em frente, disse que era 3 horas da manhã, começou o barulho. Começou o barulho. Entre 1 e 3, ou entre 3 e pouco. Eu sei que começou o barulho. E ele falou que ouvia aquele barulho. Estava tudo escuro aqui, porque não tinha luz assim disponível dessa forma, como tá. E começou o barulho. E ele chegou até a ligar para a polícia não veio. E depois, no outro dia, ele não chegou aqui, viu a bagunça que eles fizeram. Irmãos, por que o ladrão vem de noite? Porque é o quê? Escuro. Hoje eu estava lendo o livro de Juízes, quando um dos juízes vence a batalha contra os midianitas, o Gideão. Gideão não ataca o acampamento dos midianitas. Mas o que acontece? Ele toca a trombeta, e aí os midianitas ficam com tanto medo, que eram milhares de soldados contra 300, eles ficam com tanto medo que à noite eles arrancam a espada e começam a atacar os seus próprios companheiros. E eles se matam entre si. O oculto, irmãos, aquilo que está escuro é terrível. O que Paulo está falando para os Efésios? Até aquilo que eles escondem é horrível. Por que é horrível? Meus irmãos, é terrível a palavra que ele usa, né? Quando existe algo que é escondido, algo que é oculto, quando revelado fica o quê? Mencionar as coisas que eles fazem às escondidas é até mesmo o quê? Vergonhoso. Lá em João capítulo 3, vamos ver lá o que Jesus falou sobre isso? João capítulo 3. Quando Jesus fala sobre a luz que veio ao mundo, João 3, versículo 19. Olha como Jesus fala. O julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram o quê? As trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. E o versículo 20. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em quem? Em Deus. Meus irmãos, os irmãos lembram que no Antigo Testamento, lá em Gênesis, fala que por 2 vezes Abraão mentiu sobre Sara, sua esposa? Ele disse que era o quê? Irmã, qual que é o significado de Sara, irmã Sara? Princesa, no sentido do quê? De linda, formosa, esse é o significado, né? Por que ele omitiu? Por que ele mentiu? Porque senão iam querer matá-lo, sabendo que ele era esposo. 2 vezes. Davi, irmãos, em 2 Samuel, é descrito claramente lá o pecado dele, do adultério com Betseba. Coisa vergonhosa. Aí o Salmo 51 é o salmo da história do arrependimento dele. E a gente vê outros, por exemplo, Pedro, quando ele nega Jesus e tantas outras coisas que acontecem, cada exemplo que a gente vai vendo, pecados que a Bíblia ela revela das pessoas, mas depois daqueles que se arrependeram depois. Por que Deus deixa claro as coisas? Por que lá em Timóteo, o apóstolo Paulo, ao escrever ao Timóteo, diz assim, olha, aqueles que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos para que os demais temam.
Porque Deus é um ser que gosta de judiar do ser humano para expor a vida dele? Não. Por quê? Porque o fruto da luz consiste em obras que são o quê? De luz. Meus irmãos, o maior bênção para cada um de nós, salvo em Jesus, é quando nós sabemos que, quando nós chegamos diante da luz do Senhor, todo o mal que é em nós, todas as trevas, todo o pecado é revelado, para que a graça de Deus seja demonstrada. Porque onde reinou o pecado, Paulo diz lá em Romanos, o quê? Superabundou o quê? A graça de Deus. Meus irmãos, pecaminoso é o desejo de deixar coisas escondidas. Esse desejo pecaminoso de deixar coisas escondidas não é de Deus. E não podemos permitir que isso aconteça com a nossa vida, com a nossa família e, consequentemente, também com a igreja. Paulo, quando está falando aí, agora versículos 13 e 14, ele falou, né, a vida que busca santificação, ela produz frutos da luz, que é uma vida que agrada a Deus, uma vida que reprova obras pecaminosas, isso que ele está dizendo aí, versículos 8 a 10, depois 11 a 12, agora 13 e 14. E uma vida em que tudo que se manifesta é o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Luz. 13 e 14, olha que coisa linda. Mas todas essas coisas sendo condenadas, manifestam-se pela luz. Meus irmãos, é o que deve ser feito com obrigatoriedade, mostrar a luz de Jesus. Meus irmãos, nessa questão, por exemplo, quando a igreja trata uma disciplina, quando tratamos um pecado do irmão, não é para mostrar o pecado dele, mas é a graça do arrependimento, a maravilha do arrependimento, do que Deus faz, da obra maravilhosa. Os irmãos acham que a Bíblia registrou a mentira de Abraão para mostrar o pecado dele? O adultério de Davi para mostrar o que ele fez? Não, para mostrar o quê? O final lá que era o quê? O arrependimento. Olha para a vida, falando do juízo, o juiz que mais tempo tem, mais tempo não, mais registro, obrigado, mais registro tem é de quem? Sansão. E o homem ruim? Só fez coisa errada. Mas no final o quê? Ao arrependimento e à mudança. Por que Deus registrou aquilo? Para mostrar o final. Não para a gente se prender o quê? No meio da história. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, versículo 13, Efésios 5:13, todas essas coisas sendo condenadas, aquilo que é errado sendo condenado, manifesta pela luz, pois tudo que se manifesta é o quê? Luz, irmãos, é obrigatório nós sermos agentes da luz. O fruto nosso é luz. O fruto nosso é luz. O versículo 14, Paulo faz um apelo maravilhoso. Qual que é o apelo? Ele diz assim, olha, desperta tu que dormes, levanta dentre o quê? Os mortos, e Cristo te iluminará. Ou seja, apelos para os que estão no meio das trevas, irmãos. Aqui o dormir não é dormir, não de roncar, né? É o dormir do quê? De estar morto no pecado. De estar morto no pecado. De estar morto no pecado é muito sério, porque o apelo para os que estão em trevas. Uma vida que manifesta que Cristo é a única luz que pode levantar o pecador morto em seus pecados, versículo 14. É isso que ele quer dizer. Lembra lá de 1 João, irmãos, um texto muito... eu vou citar ele, mas ele tem que ter uma hermenêutica, uma interpretação muito coerente para interpretá-lo. Lembra lá, e a salvação, e a oração, se houver pecado para a morte, o quê? Ser-lhe-á o quê? Perdoado. Aquilo é um texto muito sério. Muito sério. Mas por quê, irmãos? Porque é dever de quem é da luz reprovar o pecado, reprovar o mal e andar na luz. Quem diz isso? É o pastor? Quem diz isso? É a palavra. É a palavra de Deus. Não é outro, senão o próprio Deus falando ao nosso coração. Meus irmãos, quando olhamos para isso, então, olhando para isso, vida que busca santificação produz frutos da luz, nós devemos pensar em algumas coisinhas para aplicarmos esse coração, depois daí nós temos que partir para o momento de intercessão, tá? Irmãos, a Bíblia, então, ela nos alerta
que aquele que busca a santificação deve produzir frutos do quê? Da luz. De que forma? Agradando a Deus com sua vida, reprovando obras que são pecaminosas, e isso vai se manifestar através do seu viver na luz de Jesus Cristo. Uma vez um jovem da igreja falou para mim o seguinte: pastor, eu peguei carona com os irmãos jovens da igreja para ir em tal lugar, num trabalho evangelístico, e eu fiquei com vergonha do que aqueles jovens crentes falavam para mim. Falavam no carro. Já imaginou um negócio desse? Hein? Irmãos, às vezes, quando eu cheguei em Minas Gerais, quando eu cheguei em Minas, eu fui no segundo ano que eu estava em Minas, eu fui pela primeira vez no retiro de pastores aqui de Minas Gerais. Eu cheguei, irmãos, e eu tenho vergonha de falar isso, tá? Eu tenho vergonha. Está registrado aí que eu tenho o quê? Vergonha. Mas eu cheguei meio atrasado, sabe? Chegamos lá, viagem longa, procurando lugar para dormir, achei um quarto, uma beliche lá no fundo, lá. Quando eu cheguei lá, tinha uns pastores conversando lá, irmãos. Eu não vi a hora de sair de lá. Por causa do quê? Irmã, assunto pornográfico. Assunto nojento. Palavra o quê? Indecente. Ah, mas eles estavam em retiro, estavam de folga, estavam naquela semana o quê? Precisavam descansar. Como que fala? Preciso... Obrigado, irmão, de novo. Isso parece... Não! Tudo que eu falo deve manifestar o quê? Luz. E, infelizmente, os irmãos sabem que talvez a gente enfrente isso no dia a dia, até com pessoas crentes da nossa igreja. Tá certo isso? Tá certo isso, meu irmão, na sua casa? Tá certo? Tá não. Por quê? É luz no Senhor. Meus irmãos, então, a pergunta é uma pergunta que vem direto aqui para o meu coração, para o coração de cada um de nós. A nossa vida produz frutos da luz? Tem que produzir. Porque nós somos o quê? Luz em quem? Em Jesus. Nós somos luz do Senhor. Porque quando não produzimos frutos da luz, nós deixamos nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor à mercê das trevas, dos pecados, do mal. E por isso, todos sofrem a consequência do quê? Da falta da luz de Jesus, né? Irmãos, muitas vezes existem pessoas que estão olhando para nós, esperando que a gente transmita para eles a luz maravilhosa de Jesus. Que mostremos que somos diferentes, não por nós, mas por Jesus. Querem ver em nós frutos dignos de serem imitados. Lembra qual que era a pregação de João Batista? Lembra lá no início do ministério dele? Produzir, pois, frutos dignos do quê? De arrependimento. É isso que as pessoas estão querendo olhar para nós. Muitas vezes, irmãos, as pessoas estão olhando para nós como a única oportunidade de acharem esperança para as suas vidas. A única, não tem outra. Em razão disso, eu devo obedecer a palavra e produzir através da minha vida o quê? Frutos o quê? Da luz. Então, que Deus abençoe o nosso coração, a nossa vida, que nós estejamos produzindo frutos da luz para a glória e honra do Senhor. Eu quero terminar com uma história verídica, uma ilustração que aconteceu há umas semanas atrás. A gente tem participado sempre da sala de oração das Junções Nacionais às 18 horas, 18 às 19. Vai acompanhando lá as orações, aí vai orando junto. Às vezes participa na sala mesmo, né? Mas a maioria das vezes em casa, participando através da audiência. Uma pessoa entrou na sala de oração, viu lá o link, porque o link está no Face, está em todo lugar, né? Então lá, viu o link e entrou, uma pessoa, uma mulher, entrou lá. E na hora que estava orando, essa mulher, ela estava a ponto de suicídio. Não era crente, não. Estava a ponto do quê? De suicídio.
Na hora que estavam orando pelos enfermos, pelas lutas, pela dificuldade da pandemia, tal, essa mulher mandou um recado lá. Mandou um recado lá, olha, eu estava pronta para o quê? Para me suicidar. Mas eu vi que pode haver solução, que é o quê? Que é Deus. Aí o pastor Fernando, naquele momento que ele viu o recado dela lá, que ele leu, porque ele vai mandando para ele, vai acompanhando, ele convidou ela para entregar a vida a Jesus. E o que aconteceu? Ela se converteu naquele dia. Ela entregou a vida a Jesus. O que é isso, irmãos? É tirar uma pessoa do quê? Das trevas através do fruto do quê? Da luz. E nós, irmãos, nós temos a luz do Senhor. Vós sois o quê? Que nós vemos em Mateus 5? A luz do mundo. A luz do mundo. Então, que a gente busque essa vida de santificação para a glória e honra do Senhor. Vamos compartilhar nossos motivos de oração, aí nós vamos terminar o culto intercedendo, né? Começando lá com o irmão Adelino, motivo de oração, irmão? Sua vida? Davi? Irmão Camilo? Então vamos orar então. Irmã Paloma, irmã, pode orar? Pode vir aqui, irmã? Pode vir aqui. E eu gostaria que a irmã orasse pela vida da Ângela também. Tá bom? Ora por ela, porque ela está precisando muito. Tá bem? Vamos orar então. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, prestando culto a Ti, Pai. Amém. Neste momento, Senhor, de intercessão, Pai, quero te pedir, Senhor, pela vida do Adelino, Pai. Cuida do teu servo, Senhor, ampara o teu servo nas necessidades que ele tem, Senhor. Te peço pela sua família, Tielaine, Ana Lívia, Senhor, que essa família, Senhor, possa ser instrumento usado por Ti, Senhor, para outras pessoas entregar a vida a Jesus, Pai. Te peço também pela vida do Davi, da sua vida espiritual, da sua família, Senhor, dos seus estudos. Ele pede pela vida da igreja, Senhor. Ó Deus, cuida da vida dele, Senhor. Ampara ele nas suas aflições, Senhor. Te peço também pela vida do irmão Camilo, Senhor, da sua família, da sua mãe, dos seus Senhor. A vida dele, Senhor, sua família possa entregar a vida ao Senhor, Pai. Te peço também pela vida da irmã Ângela, Senhor. O Senhor sabe o que a sua serva está passando, Senhor. Cuida dela, ampara, sustenta, fortalece a tua serva, Senhor. Te peço perdão dos meus pecados, Senhor. Te peço, Senhor, sabedoria, Deus, no dia a dia, Senhor, para viver de acordo com a Tua palavra, Senhor, em obediência ao Senhor, Pai. Que o Senhor esteja nos usando onde estivermos, Senhor, para falar do Teu amor, Pai. Que nós possamos ser a luz de Jesus, Senhor, neste mundo, Pai. Fique conosco, essa oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. 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 Irmã Wanda, motivo de oração, irmã? Família. Saúde. Oi? Os negócios do céu. Vamos estar orando, né? Irmã Melina. Irmão Silvio. Amém. Irmã Paloma. Seu coração. Tá bem. Então vamos orar então. Irmã Sara, irmã, pode orar, por favor, irmã? Pode vir aqui, por favor. Colocar diante de Deus esses pedidos, tá? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite aqui na tua casa de oração. Obrigado. Te agradecemos, ó Pai, pelo que o Senhor está falando ao nosso coração durante esse tempo da mensagem. E agora, Senhor, os irmãos que colocaram os seus pedidos.
Muitos estão aflitos, muitos desejam, Pai, ter sabedoria para lidar com as situações da vida. Que o Senhor esteja cuidando, Pai, da irmã Wanda, que pediu por ela, pelo seu esposo, todas as necessidades dela e da sua família. Também a irmã Emelina, tudo aquilo que ela colocou diante do Senhor. Amém. O Senhor esteja cuidando, Pai, respondendo conforme a tua vontade. Pelo irmão Silvio, irmã Paloma, pelas necessidades deles, pelo pedido da irmã quanto ao quebrantamento do seu coração. O Senhor sabe toda a obra que tem que fazer na vida de cada um de nós, especialmente por esses 3 irmãos que pediram agora. Esteja trabalhando, Pai, conforme a tua vontade, cada vida, e nos ensinando a ser melhores para a honra e glória do teu nome. E que a nossa vida possa, Senhor, ser luz, porque nós somos refletores da luz do Senhor na vida das pessoas. Que o Senhor nos ensine, nos oriente e nos capacite, ó Pai, ao testemunho, nos dê força, não nos deixe confundir, ó Deus, com tantas novidades que aparecem a cada dia. Que possamos firmar os nossos passos no Senhor, seguindo a sua palavra e honrando o teu nome. Amém, Deus. Em nome de Jesus, pedimos pela igreja, pedimos pelo povo que se chama igreja, pela reunião desse povo da PIB, que o Senhor esteja trabalhando, cada um de nós, para a honra e glória do teu nome, para que o Evangelho cresça através de tudo aquilo que o Senhor fizer em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Irmã Gislene, motivo de oração, irmã? Uhum. Tá. Esse tempo pandemia aí é complicado, né? E o problema é que a gente está meio assim, sem saber quando vai realmente ter a vida voltar ao normal, né? Talvez esse ano ele vai ser anormal ainda, até o final. Irmã Débora, motivo de oração? Uhum. Irmã Sara? Uhum. Uhum. Orar para que as pessoas tenham submissão, porque elas são autoridade ali onde estão, né? Independendo. Não, elas estão com autoridade ali investida, né? Deviam ser respeitadas, né? Então, e vamos orar. Então, eu vou estar orando, irmãos, e oração é pelo nosso Brasil, né? Por tudo aquilo que a gente precisa. E, assim, realmente a preocupação, porque alguns lugares casos aumentando, né? E aumentando mostra que o contágio está acontecendo. Então, assim, é preocupante, né? É preocupante, porque o problema do vírus é o contágio. Às vezes ele não pode fazer nada para algum, mas para o outro pode. Então, é um grande problema. Então, orar. Vamos orar agora então, né? Senhor Deus e nosso Pai, nós estamos agora, Deus, orando ao Senhor, colocando nossas vidas.
porque sabemos que o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o absoluto dono de todas as coisas. Nós não somos nada, nós não temos nada, pertencemos ao Senhor. E por isso, Pai, nós nos submetemos completamente ao Senhor. Nesse momento, Pai, eu quero clamar ao Senhor pela vida da irmã Gislene. Ela pede pela vida da irmã Marta, que o Senhor esteja consolando seu coração, trabalhando os seus temores e ajudando-a, Pai. Também pela vida do Natan. Esse tempo tem sido realmente um tempo desafiador, Pai, para todos, mas ele tem sentido isso, que o Senhor esteja trabalhando no seu coração. Abençoa a irmã Débora. Ó Pai, abençoa a sua família. Ela pede pelos seus filhos, pela gravidez da Patrícia e tudo aquilo que há por vir, ó Pai, do seu trabalho, tudo aquilo que precisa, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja agindo para a glória do seu nome. Também a irmã Sara, abençoe a sua vida, sua família, os pedidos que ela colocou diante do Senhor. E, ó Pai, essa questão toda, ó Pai, de todos os que estão envolvidos no combate, ó Pai, do Covid-19, as autoridades municipais, ó Pai, nosso município, ó Deus, agentes de saúde, essas pessoas que estão trabalhando aí, ó Pai, para evitar aglomerações, um trabalho tão difícil, tão árduo, precisam ser respeitadas, ó Pai, compreendidas. Que o Senhor toque no coração, ó Pai, de cada um que utiliza o serviço dessas pessoas. Também eu clamo, ó Deus, pelo nosso Brasil, ó Pai, é muita morte, ó Pai, é muita gente que morreu e muita família, ó Pai, enlutada. Mais de 30 mil famílias, ó Pai, quase 36 mil famílias. O Senhor tem misericórdia, ó Pai. Ó Deus, é muito sofrimento. Ó Pai, em nome de Jesus, atua com o seu favor, com a sua graça, com o seu amor. Eu clamo também pelos que estão sofrendo com a infecção desse vírus. Ó Pai, eu peço que aqui em Três Pontas, que está tudo calmo, ó Deus, está tudo calmo. Mas que a gente não perca, ó Pai, a sensibilidade de orar pelos outros e também de se guardar, ó Pai, porque se por acaso, ó Pai, algum de nossos familiares for afetado e sofrer, aí muitos vão abrir os olhos de forma diferente. Por isso, ó Pai, nos ajuda, nos dá consciência da verdade de quão perigoso é tudo isso. Também, ó Pai, cuida dos profissionais de saúde, ó Pai, em todos os lugares do mundo que têm combatido essa pandemia. Ó Deus, são heróis, ó Pai, são heróis, que o Senhor os cubra com a sua proteção. Ó Pai, há muitos irmãos em Cristo que estão sofrendo com esse vírus, famílias, ó Pai, famílias inteiras, em todos os lugares, que o Senhor tenha misericórdia. Há pastores que estão hospitalizados, ó Pai, cuida deles. Ó Pai, em nome de Jesus, coloca a sua mão poderosa. Ó Pai, e como se não bastasse, ó Pai, a pandemia, existem os outros que estão enfermos por outros motivos, tratamento oncológico, ó Pai, tanta coisa, que o Senhor coloque sua mão poderosa, ó Pai, em nome de Jesus, porque precisamos. Cuida da estabilidade política do nosso país, ó Pai, cuida da estabilidade econômica do nosso país, ó Deus. Por favor, age, ó Pai. E também, ó Pai, eu quero clamar pela vida da nossa igreja. Como já vários irmãos oraram, eu continuo orando pela vida da nossa igreja. Eu oro, ó Pai, por cada um que tem compromisso com Jesus. Ó Pai, se houver pessoas que têm compromisso somente com a instituição, que o Senhor os converta, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor faça a obra de transformação que só o Senhor pode fazer. Ó Pai, em nome de Jesus. E que se há, ó Pai, problemas, pecados, tudo aquilo que não combina com aquilo que lemos no texto bíblico hoje, ó Pai, que o Senhor mesmo resolva para a sua glória. Ó Pai, para resolver corações precisam estar quebrantados e abertos. Que essa obra aconteça, ó Pai, não por nós, mas pelo Senhor. Ó Pai, abre os olhos cada vez mais dessa igreja sobre a vida de santificação, sobre o avivamento espiritual, sobre a vida de obediência à sua palavra, pois é necessário, Pai. O Senhor sabe como é necessário. Faz a obra. Eu peço por cada vida que está acompanhando agora em seus lares, ó Pai, online, esse culto, que o Senhor cuide de cada família, de cada um, as suas necessidades, ó Pai, tudo aquilo que colocam diante do Senhor, e que o Senhor realmente responda para a sua glória. Guarde-nos nessa semana ainda, nós temos
questões importantes para resolver. Nós temos uma reunião importante amanhã. O Senhor cuide, ó Pai, que o Senhor dirija, que o Senhor faça a sua vontade. Nós oramos em nome de Jesus, ó Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os irmãos de seus lares também. E a gente não pode comentar aqui, né, irmãos? Mas que Deus cuide de cada um.